Apresentação de estudo de caso. Discente Calila Lago Souza, docente Josiele Moura dos Santos Braga. Identificação do paciente. HRS, 7 anos e 8 meses, sexo masculino, encaminhado pelo enfermeiro da unidade para consulta com nutricionista. Compareceu acompanhado pela mãe. Hábitos de vida. Sedentário, não pratica nenhum tipo de atividade física, às vezes joga bola na escola e em casa passa a maior parte do tempo fazendo uso de videogame, celular, televisão e computador. Normalmente realiza as refeições com a mãe e o irmão assistindo televisão. Refere mastigação rápida, a ingestão de suquinho de caixinhas durante a refeição, além de apresentar o hábito de beliscar salgadinhos, biscoito recheado, chiclete, etc., durante o período da tarde enquanto joga videogame ou assiste TV. Dados socioeconômicos. A mãe trabalha como manicure na própria residência e o pai é professor de uma faculdade. Tem acesso a guloseimas ultraprocessadas para merendar tanto na escola quanto em casa. O ritmo intestinal de 3 vezes por semana com consistência endurecida. A ingestão hídrica média de 2 copos por dia. O sono. Não houve relatos sobre a qualidade do sono do paciente. Dados clínicos. Não foi relatado nenhuma doença em curso. Exame físico, bom estado geral, pele, cabelos, unhas e mucosas sem alterações. Já na avaliação bioquímica, a gente pode ver que o colesterol total e o triglicerídeos estão um pouco acima da referência. O colesterol total com 160 e o triglicerídeo com 102. Histórico familiar. Refere a avó materna como obesa e diabética. História patológica pregressa. Não houve relatos sobre patologias passadas. Avaliação antropométrica. Peso 32 kg, altura 1,29 cm, IMC 19,2, conclusão sobrepeso. O cálculo foi realizado pelo aplicativo IMC Calculadora para crianças e adolescentes. Mas afinal, o que é o IMC? O índice de massa corporal, nesse caso infantil, é utilizado para avaliar se a criança ou adolescente está no peso ideal. O IMC infantil é uma relação entre o peso e a altura da criança entre 6 meses e 18 anos, que indica se o peso atual está acima, abaixo ou dentro do normal, ajudando a identificar a desnutrição ou obesidade infantil. Avaliação do inquérito alimentar. O instrumento utilizado foi o recordatório de 24 horas. Foi utilizado o aplicativo Dietbox para poder passar o recordatório informado pelo paciente. Neste aplicativo, a gente vai estar inserindo todas as informações, como café da manhã, lanche, almoço, os horários e as porções, além da forma como essas porções foram preparadas, para a gente poder ter uma maior visão da alimentação. Aqui o resumo dos macronutrientes em cima desse recordatório, o aplicativo já nos dá, e a gente pode ver que nesse cardápio dele, ele consome 14,8% de proteínas, 48,1% de carboidrato, 37,1% de lipídios, totalizando 2.949 calorias, o que aparentemente a gente já acha um pouco acima, né, por ele ser uma pessoa sedentária. Aqui o resumo dos nutrientes totais, né, desse recordatório, e aqui a gente vê ainda melhor, né, como essa alimentação está desbalanceada. A legenda adequado, pouco inadequado e inadequado nos mostra que praticamente toda a refeição dele está inadequada em termos de nutrientes e micronutrientes, né, ou está elevado ou está muito abaixo dos valores de referência. O que também precisará, né, ser ajustado na nova dieta que iremos passar. Aqui temos outros grupos de alimentos que também vamos dar uma melhorada, né? A exemplo de vegetais e produtos vegetais, que ele tem consumido só 1%, os próprios lactíneos 10%, tudo dá para ser ajustado. Diagnóstico nutricional. Após avaliar todas as informações fornecidas pelo paciente através da anamnese, análise do inquérito alimentar e exames bioquímicos, pude concluir que o paciente em questão, apesar da pouca idade, já apresenta sobrepeso, colesterol total e triglicerídeos acima do valor de referência, além de deficiência e excesso de diversos nutrientes, devido a uma alimentação desbalanceada e ao consumo exagerado de alimentos ultraprocessados.
Será preciso seguir um plano alimentar individualizado para restabelecer o IMC à normalidade. E para chegar ao IMC adequado para a criança, devem ser feitas alterações no estilo de vida e nos hábitos alimentares que envolvam não apenas a criança, mas também o meio familiar onde ela está inserida. O sedentarismo e o hábito de se alimentar em frente à TV ou ao celular, computador da criança e de seus familiares também colaboram para o excesso de peso. A frequência das evacuações pode ser melhorada, assim como a qualidade dessas evacuações, com a introdução de mais alimentos que contenham fibras, assim como o aumento considerável da ingestão de água. Objetivos da conduta nutricional. Nossos objetivos foram traçados através deste resultado que nos mostra que o peso para a idade dele está elevado, assim como o IMC. Diante disso, recomendo uma dieta hipocalórica visando a perda total de 5 quilos, assim como a melhora nos níveis dos achados na avaliação bioquímica. Quando temos colesterol total e triglicerídeos aumentados ao mesmo tempo, devemos cuidar tanto da qualidade das gorduras ingeridas quanto dos carboidratos. A dieta será adequada para baixarmos o colesterol total e triglicerídeos e melhorar os demais níveis, apostando na qualidade de diversos alimentos que ajudarão nessa redução. Aumentar a ingestão de água, fibras e reduzir a ingestão de sódio, assim como reduzir os beliscos entre as refeições e a ingestão de alimentos ultraprocessados. Mudar o hábito familiar de se alimentar em frente à televisão e outros aparelhos eletrônicos e incentivar a prática de exercício do paciente e de seus pais. Por se tratar de uma criança que precisa superar o excesso de peso, o tratamento não deve ser apenas focado na criança, mas na família, fazendo mudanças que envolvam todos. Prescrição dietoterápica. O cardápio tem 2.100 calorias, sendo 240 gramas de carboidrato, 152 gramas de proteína, 59 gramas de lipídios, a consistência normal, o fracionamento em 5 refeições durante o dia, principais micronutrientes, ferro, cálcio, vitamina C, vitamina A, dentre outros, 26 gramas de fibras e 1 litro aproximadamente de água por dia. Cálculo do VET. O VET, valor energético total, é o total de calorias que será prescrito pelo nutricionista. Teoricamente, para ganhar peso, precisamos de um balanço calórico positivo, para perder um balanço calórico negativo e para manter um balanço calórico nulo. No nosso caso, para perder peso, precisamos de um balanço calórico negativo. No aplicativo, após inserir os dados do paciente, obtemos como resultado o BE de 1.226 calorias e o TE de 1.829 calorias, baseado nas informações que foram colocadas dentro do aplicativo. O BE, o gasto energético basal estimado para 24 horas, é o mínimo de energia necessária para manter as funções do organismo em repouso, como batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração, dentre outros. Quando calculamos o TE, é a mesma coisa do GET, o gasto energético total. Estamos calculando as necessidades energéticas diárias do indivíduo. Em teoria, para perder peso, o balanço calórico precisaria ser negativo, ou seja, com VET ou TE menor que o GET. Contudo, o paciente é uma criança e, visando uma maior adesão, optei por iniciar reduzindo 849 calorias do que ele está habituado a consumir. 2.949 calorias menos 849, o cardápio terá 2.100 calorias por 30 dias. Após 30 dias, farei uma nova avaliação visando uma maior redução calórica até chegarmos juntos à meta e em uma quantidade de calorias que ele possa comer saudável e manter o peso perdido com direito a guloseimas e afins. Afinal, para sermos saudáveis, não precisamos cortar tudo que gostamos, basta apenas ajustar. Distribuição de macronutrientes. Aqui estão as recomendações, algumas das recomendações para crianças, né? Tanto de carboidratos, quanto de lipídios, quanto de proteína. Aqui estão as calorias, né, do novo cardápio, sendo que 45,71% é carboidrato, ou seja, ela é uma dieta hipoglicídica. Proteína 28,95%, uma dieta hiperproteica. E lipídio 25,28%, ou seja, uma dieta normolipídica. Aqui a gente pode ver que tanto os carboidratos quanto as proteínas estão um pouquinho, né, uma para menos e uma para mais, porque a criança está com sobrepeso, colesterol alto,
triglicérides também um pouco alto e os outros níveis já no limite. Então, não há problema a gente fazer um pouquinho, mexer um pouquinho nesses dados, até porque cada autor coloca para mais ou para menos. O importante é que a gente mexa com consciência e que isso não acabe afetando a saúde do paciente. Aqui a gente pode ver, né, em outra DRIS, que ela está praticamente batendo, né, seria uma dieta norma em tudo, porém aqui é mais usada para adulto. Contudo, não há prejuízo algum para a criança. Micronutrientes importantes. O ferro, o zinco e a vitamina A são micronutrientes que mais limitam o crescimento infantil e o desenvolvimento cognitivo. Por esse motivo, dê atenção especial a eles na hora da escolha dos alimentos, assim como vitamina A, D, B12 e alguns minerais como cálcio, ferro, etc. Cardápio calculado. Esse é o primeiro cardápio, né, onde eu fiz toda a apresentação, porém, vamos ter 3 cardápios para que a dieta ela não fique cansativa, né? E como a gente fala de criança, quanto mais variedade, mais opções a gente fornecer, maior a adesão. Aqui seria o segundo cardápio e todos calculados mais ou menos na mesma coisa, né, de macronutrientes e todos de 2.100 calorias. Orientações para o paciente. Como o paciente é uma criança, as orientações serão voltadas para os pais e ou responsáveis. Realize as refeições em ambientes tranquilos e sem distrações para a criança. É importante que seu filho preste atenção na refeição e desenvolva a percepção de saciedade. Evite oferecer as refeições associadas ao uso de aparelhos eletrônicos, como televisão, celular, etc. Alimentos não são moedas de troca. Não estimule a criança a raspar o prato em troca de algo, pois isto interfere no desenvolvimento do controle da saciedade. Também não ofereça alimentos em troca de bom comportamento, realização de dever de casa, entre outros. Não prive as comemorações sociais. Se houver algum evento, por exemplo, uma festa de aniversário, ofereça a refeição balanceada antes da festa. Assim evitará o consumo excessivo de guloseimas. Evite oferecer alimentos como achocolatados, refrigerantes, sucos em pó e suco de caixinha. Esses alimentos contêm grandes quantidades de açúcar e dê preferência aos sucos naturais, integrais ou de polpa quando houver vontade do consumo desses alimentos. Lembre-se que a melhor bebida para matar a sede é a água. Evite bolachas recheadas, salgadinhos, bolinhos de pacote, iogurte com sabor, queijo tipo petit suisse, macarrão instantâneo, pão tipo bisnaguinha, mesmo que integral, cereal matinal, balas de goma, gelatina, farinha láctea, nuggets, etc. Algumas sugestões de substituições para esses alimentos são bolacha sem recheio, bolo caseiro, iogurte natural sem sabor batido com frutas, macarrão cabelo de anjo, granola sem açúcar, mingau de aveia, pão integral, gelatina sem sabor, suco integral, frango empanado em farinha, etc. Evite congelados como lasanha, pizza, hambúrguer. Se eventualmente esses alimentos forem oferecidos, opte pelas opções caseiras. Os alimentos que devem ter o consumo evitado não devem estar disponíveis em casa. A falta de contato com o alimento reduz a vontade dele. Programe a semana alimentar do seu filho, deixando sempre disponíveis as opções de alimentos da dieta. Caso não encontre algo, use a lista de substituições que será encaminhada junto aos cardápios. Estimule a prática de exercício físico para sua criança e aproveite para se movimentar também. A adesão se torna mais fácil quando todos participam e colaboram. A reeducação alimentar da criança é algo que toda família deve estar motivada a participar. Sendo assim, a criança não deve ser excluída da alimentação da família, e sim a família incluída na alimentação dela. A família é o primeiro exemplo a ser seguido que a criança tem. Se os pais não comem vegetais e frutas, ela apresentará maior resistência a esses alimentos. Boa sorte em sua jornada pela busca por mais saúde e qualidade de vida. Conte sempre comigo, pois estarei aqui para te ajudar a chegar lá.